Boa noite a todas, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram. Nessa quarta-feira, que tem sido dias de live, a gente toda quarta, começamos na semana passada, está convidando um secretário do governo popular da Luiza Erundina em São Paulo, para falar da sua área. Semana passada eu tive uma conversa extraordinária, está disponível aí no meu perfil do Instagram, se puder dar uma olhada depois, com Lúcio Gregori, que foi o secretário de transporte da Erundina, que fez o projeto da tarifa zero em São Paulo, da municipalização dos transportes. E hoje eu vou conversar com o secretário, que foi o secretário da saúde da Erundina durante metade da gestão, que foi o Carlos Neder, também ex-deputado estadual. E o Neder, num momento como esse, falar de saúde no meio de uma pandemia é decisivo. E essas lives têm sido fundamentais porque a gente quer recuperar essa memória do melhor governo que a cidade de São Paulo já teve, o governo da Luiza Erundina, um governo com participação popular. Tinha Paulo Freire como secretário de Educação, vejam vocês. Paulo Freire a gente não vai poder convidar, porque já faleceu, apesar de ser eterno com a sua obra. Tinha Marilena Chauí na cultura, conversamos com a Marilena, que está muito entusiasmada com esse projeto também. Tinha Amir Cair na Finanças, que vai conversar com a gente numa das próximas semanas. Raquel Ronick, junto com Paul Singer no planejamento. A Raquel também vai conversar com a gente. Hermínia Maricato, que também vai conversar conosco no desenvolvimento urbano. O Chico Malfitani na comunicação, que também vai fazer parte desse ciclo. Ou seja, é um ciclo de lives para recuperar a gestão erundina com a seguinte questão: o que aquele governo popular pode ensinar para a cidade de São Paulo hoje e para as cidades brasileiras em geral? O que aquela experiência de governo popular pode nos ensinar hoje? Então eu convidei o Carlos Neder, que foi secretário de saúde, um amigo, uma pessoa muito séria e lutadora das causas justas. Deixa eu ver se o Neder já está por aqui. Está aqui. Vou chamar o Neder já. Pedir para que vocês nos acompanhem. Tenho certeza vai ser um bate-papo extraordinário. Ô, Néder. Olá, tudo bem? Boa noite, meu caro, tudo bem? Tudo bem. Você prefere que deixe o celular em pé ou na horizontal? Eu acho que está muito bem assim, Néder. Estamos te vendo bem, te escutando bem, está excelente. Beleza. Meu caro, primeiro, obrigado por topar esse nosso bate-papo. Enfim, como estava explicando aqui, não sei se você estava assistindo desde o começo, estava explicando para a turma que nós estamos fazendo esse ciclo de lives. Semana passada eu conversei com o Lúcio Gregori. Semana que vem vamos fazer na segunda, na quarta, também, para recuperar o governo popular da Luiza. Você foi, além de um militante histórico das lutas sociais, na área da saúde, de ter sido deputado, de um lutador da esquerda brasileira, foi secretário da saúde nos 2 anos do governo Erundina. Um período foi o Eduardo Jorge e outro período foi você. A saúde é uma área, nesse momento, enfim, chave, no mundo inteiro. O debate sobre saúde pública, a revalorização do sistema único de saúde, dos profissionais de saúde, está dando muito tom. E a gente pensou em recuperar, o governo da Luiza, porque a gente acredita que ali tem sementes importantes do que é governo popular e propostas que mesmo há 30 anos atrás que foram implementadas estão muito vivas e precisam ser recuperadas hoje. Entre elas o caráter público da saúde. O SUS estava se constituindo naquela época ainda, foi logo pós-Constituição de 88, mas nesses últimos 30 anos a gente teve muita ameaça ao próprio SUS, a destruição do financiamento, e inclusive tentativas de privatização como as OS. Então eu queria te dar a palavra, pedindo para você comentasse um pouco das tuas memórias naquela gestão. O que você acha que foi mais importante no governo popular da Erundina como um todo, e na área da saúde em particular, e como você enxerga essas experiências hoje, à luz de tudo que se passou nesses 30 anos. Obrigado, Néder. Boa noite para você, meu irmão. Boa noite, Boulos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e cumprimentar todo o pessoal que está nos acompanhando. E acho muito importante essa iniciativa quando nós estamos comemorando 31 anos desse governo, que foi o melhor governo de esquerda que tivemos na cidade de São Paulo, a melhor prefeita, a prefeita Luiza Erundina.
E acho importante que a gente entenda o contexto em que se deu aquele governo, de tal maneira que a gente possa estabelecer correlações ou não com a realidade atual. Primeiro aspecto que eu acho que era importante considerar é que nós tivemos uma disputa interna naquele momento no Partido dos Trabalhadores para a escolha da candidatura, e o outro candidato possível era o Plínio de Arruda Sampaio. E o grande debate que houve naquele momento era como constituir os conselhos populares. Veja só. Então, nós estávamos num momento de superação da ditadura militar, logo após a Constituição de 88, e discutindo qual seria a melhor maneira, se nós deveríamos constituir os conselhos populares por iniciativa própria, autônoma da população, por obra dos movimentos, dos partidos políticos, das lideranças sociais, ou se esses conselhos populares poderiam contar também com apoio institucional, seja do parlamento, seja do executivo. Então, é questão de nós pensarmos de lá para cá quanto que nós Claro. avançamos ou não na organização autônoma da população. Logo que nós ganhamos as eleições, numa eleição de um turno só, portanto, é também importante considerar que nós não tivemos maioria na população. Foi possível eleger a companheira Luiz Erundina com 30 e poucos por cento dos votos, porque não havia segundo turno. E nós tivemos que governar o tempo todo com minoria na Câmara e também com minoria na sociedade. E a questão era como estabelecer uma estratégia tanto de informação, formação política, comunicação, mobilização, organização da sociedade, que de alguma maneira pudesse nos ajudar a suprir esta minoria que éramos no parlamento, sobretudo no poder executivo e também na relação com as forças políticas na sociedade. Naquele momento, a Luísa me convidou para ser o chefe de gabinete e o Eduardo Jorge foi convidado a ser o secretário de saúde. Vamos lembrar que nós vínhamos de uma experiência de organização das lutas populares e da saúde na Zona Leste desde a década de 70, e o Eduardo havia levado essa proposta, essa experiência para o processo constituinte e conseguiu colocar na Constituição de 88, no capítulo da saúde, do SUS, a existência de órgãos colegiados com participação popular dos trabalhadores para democratizar a estrutura do Estado e a participação na política de saúde. E, na chefia de gabinete, a Luísa me incumbiu de ajudá-la a organizar essa reunião de secretariado, né, que era quase um ministério, a bem da verdade, e como nós poderíamos somar esforços e conhecimentos em políticas públicas integradas, de tal maneira que não houvesse uma verticalização de responsabilidade por secretaria, mas que nós tivéssemos uma abordagem mais matricial, envolvendo saúde, com educação, com cultura, mobilidade e assim por diante. E um aspecto importante do trabalho feito pela Luísa, já com vistas a buscar apoio fora do município de São Paulo, foi a organização da Frente Nacional de Prefeitos. Ou seja, você governar uma megalópole como São Paulo, com 1.500 quilômetros quadrados de área, sendo oposição ao governo federal, sendo oposição ao governo estadual, como nós éramos na ocasião e somos ainda hoje. E você não tendo maioria no parlamento e tampouco na sociedade, tendo dificuldade na relação com os agentes econômicos, era necessário que nós buscássemos aliados em outros municípios e também numa articulação que se deu por meio dessa Frente Nacional de Prefeitos. Eu preparei um documento que depois eu queria passar para as suas mãos, porque eu acho que Que essa legal, Gregor. experiência que você está fazendo de conversar com ex-secretários do governo da Luiz Erundina é muito importante, porque nós precisamos aprender com os nossos acertos, os nossos erros e atualizar as nossas propostas para a realidade atual. Como características gerais do governo daquela ocasião, para a gente avaliar se ainda hoje fazem sentido, a primeira proposta, o primeiro lema mais importante era o de governar para todos. Só que depois de governar para todos vinha uma vírgula, que era dando prioridade à periferia e aos setores populares. Ou seja, nós tínhamos consciência de que nós tínhamos que dialogar para o conjunto da sociedade, mas que era fundamental que nós nos implantássemos nos setores populares para ter
base de apoio e sustentação às políticas que seriam implementadas de transformação social. Segundo aspecto, nós vínhamos da promulgação da Constituição Federal de 88 e era preciso, então, que o programa de governo e a nossa ação dentro do governo ousasse colocar em prática aquilo que estava contido na Constituição de 88 sob o olhar da esquerda e daqueles que vinham da luta contra a ditadura militar. A Luísa, não sei se ela está nos acompanhando, com toda a característica especial que tem de comando, de respeitabilidade, de compreensão do momento político, ela formou um secretariado de esquerda, a imagem e semelhança dela. Então, não eram simplesmente pessoas que eram técnicas, competentes em suas respectivas áreas. Eram pessoas que tinham um compromisso ideológico, político, com um governo de transformação. E isso era uma exigência dentro desse secretariado que as pessoas, além de responder pelas respectivas áreas, tivessem um compromisso de classe, tivessem um compromisso de fazer um governo mais presente nas ruas do que dentro do gabinete. Então, a agenda da prefeita e a agenda dos secretários eram agendas essencialmente voltadas a dialogar com a população, de modo a esclarecer o que é que nós estávamos fazendo e tentar obter apoio na mobilização social. Um outro elemento importante do governo foi a perspectiva de descentralização do poder e do orçamento, porque de nada adianta você montar uma estrutura descentralizada se o orçamento continuar centralizado no gabinete do prefeito, da prefeita ou dos secretários. Então, já no início do governo, ela deu uma orientação para a área econômica do governo e para todo o secretariado de que a mudança que se faria administrativa do governo estava casado com uma mudança de lógica de distribuição do poder, de tal maneira a aproximá-lo da população para que ela pudesse participar do processo decisório. Uma ênfase muito grande na questão da participação popular, autônoma, respeitando a organização dos sindicatos, dos movimentos, das associações de moradores, mas também a participação social, criando mecanismos de democratização do Estado, tanto a nível do secretariado como a nível de cada uma das secretarias. Eu acho importante resgatar políticas públicas que se mostraram inovadoras naquele momento, e quem quer que venha a governar o município de São Paulo desse campo de esquerda tem que estar preparado a apresentar propostas que sejam condizentes com os novos desafios da conjuntura, mas sempre com essa perspectiva de inovar nessas políticas públicas. E houve, inclusive, uma preocupação por parte do governo, você citou aí o Paul Singer, o Amir Cair e tantos outros secretários, de criar o Foro da Cidade. O Foro da Cidade talvez tenha passado despercebido para muita gente, mas foi um mecanismo de articulação do governo com setores médios e também setores do empresariado. Embora o governo estivesse essencialmente voltado para a periferia, para os setores populares, nós sabíamos que se nós não disputássemos, de alguma maneira, o diálogo com os setores da classe média e do empresariado, nós seríamos asfixiados, como tentaram fazer isso conosco. Os órgãos de controle, como é o caso do Tribunal de Contas do município, Ministério Público e o próprio Parlamento Municipal, tentaram caçar o mandato da prefeita. E só não conseguiram tirar a Luísa da cadeira da prefeita porque houve uma enorme mobilização da sociedade, inclusive com muita gente que não era vinculada ao partido, mas que entendeu que a Luísa era uma pessoa correta, honesta, que não fazia sentido o tipo de acusação que estavam fazendo a ela e que, portanto, era preciso respeitar a legalidade daquele governo. Então, são Só uma alguns consideração, aspectos... né, Dan? Só a rápida consideração, para você poder prosseguir. Você falou disso, eu estava me lembrando de uma conversa que eu tive com a Luísa outro dia, e ela estava me contando de como o lobby das empresas de varrição, das empresas de lixo, fizeram uma atuação de boicote à prefeitura, ameaçando deixar São Paulo entupida de lixo,
né, porque a Luísa mexeu lá também no governo popular. Quer dizer, era órgãos de controle, era setor privado, era mídia, era um cerco verdadeiro a Uma gestão. coisa impressionante, eu era chefe de gabinete, o Zé Eduardo Cardoso era o secretário de governo. Um belo dia chega um cidadão com uma mala preta e pede para conversar com a prefeita. E eu fui incumbido de conversar com ele como chefe de gabinete. No meio da conversa, o cara começa a se insinuar, exatamente da área de transporte, abre a maleta dele cheia de recursos, provavelmente dólares. Eu pedi licença, chamei o Zé Eduardo Cardoso e nós pusemos esse cara para correr. Esse cara desceu a escadaria ali do Ibirapuera, onde ficava o palácio, tropeçando e nunca mais voltou. Então, esses caras estavam habituados a frequentar a prefeitura, seja no governo do Jânio Quadros ou governos anteriores, e era normal para eles procurar o secretário, o chefe de gabinete e fazer esse tipo de insinuação. Mas logo eles perceberam que este governo funcionava a imagem da prefeita Luiz Erundina, que era uma imagem, e sempre foi, de honestidade, de compromisso, de austeridade e de prioridade para as áreas sociais. E esse era um princípio de todo o governo também. Não fazia sentido ter uma prefeita com essas características e um secretariado que não agisse de modo condizente com isso, né? Não sei Muito se eu bom. continuo ou se eu estou atravessando muito aí a sua expectativa. Não, não. Se você puder concluir, eu acho que você estava bem didático, expressando os pontos principais e as características de gestão. Se você puder Sim. concluir só esse raciocínio, depois eu queria puxar um pouco para hoje, para as lições, para os exemplos. Então, do ponto de vista da imagem, é isso. Do ponto de vista da gestão, a ênfase era numa gestão pública de qualidade, com destaque para as modalidades de gestão direta e indireta. Se você comparar hoje com o Estado totalmente privatizado, dilapidado, em que o patrimônio público está sendo vendido por meio das organizações sociais ou de agências reguladoras privadas, e um governo que enfatizou que era possível fazer gestão pública de qualidade, seja pela administração direta ou pela administração indireta, isso há uma diferença gritante, né? E nós mostramos naquele momento de que era perfeitamente possível você atuar atendendo aos reclamos populares e fazendo com que o Estado não estivesse subordinado aos grandes grupos econômicos que mandavam na prefeitura acima do prefeito e do secretariado. E iniciamos também parcerias com entidades da sociedade civil, mas sempre sob comando do poder público, que é diferente você formar hoje uma parceria em que o poder público é omisso, não acompanha e não dá as diretrizes para aquilo que ele entende que seja necessário. Eu acho que um outro ponto que valeria a pena a gente considerar da experiência daquele governo foi o compromisso com uma reforma democrática do Estado. Não era simplesmente um governo para fazer uma nova política de saúde, educação, cultura, assistência. Era um governo que sabia que, num período muito curto de 4 anos, teria que reorganizar a máquina administrativa de acordo com uma outra lógica. Não só descentralizando o poder, descentralizando o processo decisório, mas também criando uma estrutura que era até então inexistente, que desse condição de outros escalões do governo e a própria população participarem da produção das políticas públicas. Eu quero, então, destacar, e você vai conversar com a Amir Cair, e nós só ficamos sabendo que nós éramos primos durante o governo, né? Você Ah, deve ver, é? você deve ver uma semelhança física entre o Amir e nós não sabíamos que eram primos. Acontece que o pessoal me procurava e perguntava como é que vai ser o reajuste do funcionalismo esse mês. Eu falava, acho que você está confundindo, acho que você está querendo falar com a Amir. Depois você pergunta isso para a Amir. E ali nós descobrimos que temos um parentesco entre nós, né? Então, a gestão financeira eficiente era fundamental, porque como é que você poderia criar uma expectativa de políticas públicas que atendessem a dívidas históricas assumidas pelo município em relação a direitos da população, se você não tivesse uma gestão adequada da política econômica e financeira no município. E eficiência nos gastos, sobretudo voltados às demandas prioritárias, né? A questão da política de recursos humanos, eu acho um aspecto fundamental, porque há sempre uma expectativa da esquerda
de fazer uma reforma do Estado que respeite o direito dos trabalhadores, que dialogue com o poder público e os trabalhadores públicos de modo não preconceituoso, que nesse governo do Bolsonaro são vistos aí como vagabundos ou como sendo um problema e não uma solução. E nós, na política que adotamos, abrimos todo um diálogo com os trabalhadores de maneira a, em mesas de negociação permanente em cada uma das secretarias e junto com o governo, discutir não só a política salarial, mas discutir também a importância do trabalho do trabalhador público para a efetividade dessas políticas públicas para atender aos reclamos da população. Ou seja, houve uma valorização dos funcionários públicos e dos trabalhadores em geral, mas sempre deixando claro que o compromisso maior era com o combate às desigualdades e às injustiças sociais, e que era preciso que eles fossem aliados nossos nesse enfrentamento. Um outro ponto que eu acho que a esquerda sempre pecou, e nós precisamos aprimorar cada vez mais, é a nossa política de comunicação. Eu vejo que você vem trabalhando bastante nesse aspecto, né? Inclusive dialogando com a juventude, com segmentos que não necessariamente participavam tão intensamente da política e buscando uma maneira de chegar em setores da população, da periferia, de segmentos que são excluídos aí da sociedade ou em função da sociedade capitalista que temos, com uma linguagem que seja motivadora e acessível e que faça com que eles compreendam que eles são fundamentais para que a gente possa fazer essa transformação, né? Então, eu penso que a política de comunicação com caráter democrático e participativo é fundamental. E na Secretaria da Saúde, nós ousamos colocar lideranças populares fazendo parte dos órgãos de comunicação. Não eram jornalistas, não eram pessoas formadas e com expertise nessa área, mas eram lideranças populares que nos ajudavam a estabelecer o diálogo com um contingente maior da população de uma maneira mais simples e mais direta, coisa que não era algo que a gente tivesse facilidade para fazer. E todo o debate sobre como contornar essa situação de ter uma minoria no parlamento e uma opinião pública conservadora que tentava asfixiar o governo o tempo todo. E aí também a relação com os partidos políticos, no caso com o PT em particular, mas eu acho que nós precisamos repensar o funcionamento dos nossos partidos no campo da esquerda, de tal maneira que eles entendam bem o que se espera de cada um deles e como eles podem contribuir num processo como esse, dentro do executivo e no legislativo. E aí eu quero chamar a atenção para a importância das fundações partidárias. Se nós considerarmos que as fundações do PSOL, do PT, do PCdoB, PSB, PDT, já produziram 3 documentos juntos, um de avaliação da conjuntura nas eleições de 2018, outro para discutir como atuar diante de um governo que já se esperava conservador e com um parlamento subordinado a essa lógica conservadora, e um terceiro sobre a política econômica. Independente de opções de candidaturas, eu acho que a gente precisaria manter um campo de diálogo entre nós, como você está fazendo, de tal maneira a que a gente não dispute entre nós, mas que a gente vá disputar com ênfase o voto popular na periferia e não entre os partidos que compõem o campo da esquerda. E penso que dessa maneira, se a gente tiver um foco claramente estabelecido, a gente consegue fazer isso de uma maneira mais tranquila. Por exemplo, nada impede que a gente tenha uma ampla unidade entre nós na defesa de um sistema único de saúde público, de qualidade, sob gestão pública e democrática, para citar um exemplo. E, da mesma forma, todas as críticas que nós fazemos aos governos aí do Bolsonaro e ao governo do Dória e do Bruno Covas aqui em São Paulo. Eu dei uma ideia geral, mas depois a gente pode trazer para a questão mais Claro. do momento. Não, se você puder depois me passar o documento que você falou também, me manda pelo WhatsApp, que eu acho que é bem legal. Nós estamos num processo, agora, inclusive, para o debate das eleições municipais aqui em São Paulo, né, de construção, de formulação programática. Então, eu acho que é bem importante ir recuperando essa experiência. Agora, no final da tua fala, né, depois de dar esse panorama muito interessante
da gestão, do que foi a forma da participação popular, da transparência. No final da tua fala, você reivindicou o SUS. Né? Eu tenho até conversado com muitos amigos que há 6 meses atrás a gente defendia o SUS, só faltava levar pedrada. Né? Era tratado como dinossauro, era tratado como atrasado, o governo queria apresentar plano popular de saúde como salvação. E a gente olha agora, no meio de uma pandemia trágica, que já custou a vida de mais de 50 mil brasileiros, 1 milhão de pessoas infectadas, né? E um governo sem estratégia de saúde pública, o quanto o SUS é imprescindível. E eu acho que a sociedade acordou para isso. O SUS, obviamente, tem os seus limites, mas esses limites estão principalmente na questão do financiamento, do subfinanciamento. O SUS perdeu nos últimos 3 anos, você sabe disso, 20 bilhões só pela PEC do teto, pelo teto de gastos do Estado brasileiro, esse escárnio, esse absurdo. Mas o fato é que nós temos, mesmo com esses ataques, um sistema público de saúde universal que é modelo. Basta ver que o país mais rico do mundo, o maior país capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, não por acaso é o líder de morte em coronavírus disparado, porque lá não tem um SUS, porque lá é cada um por si. Se o cara ficou doente, não tem dinheiro para pagar, vai morrer em casa. Além da insanidade do Trump, tem também um modelo de saúde norte-americano que mata a gente. Nessa pandemia, a gente não consegue imaginar o que seria do Brasil sem o SUS. E uma das ameaças, isso voltando aqui para o espectro municipal, e aqui em São Paulo foi o berço disso, uma das ameaças ao Sistema Único de Saúde, na minha avaliação, Neto, são os processos de privatização da saúde. Que eles podem ser deliberados, com a tentativa de destruir de vez o SUS e passar tudo para a rede privada, ou eles podem ser mascarados, que é com a terceirização da gestão para as organizações sociais de saúde, para as OS. O que eu tenho visto, eu fui estudar um pouco quando tomei a decisão, junto com a Luísa Erundina, de disputar esse espaço para uma pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Digo isso também porque o PSOL está no seu debate interno, vai ter as suas prévias e a sua forma de definição. Mas quando me coloquei nesse debate, eu fui estudar os contratos das OS. Eu fiquei abismado, né? Você não encontra um contrato de OS, eles dividiram São Paulo por várias sub-regiões e foram loteando entre as OS. Você não encontra um contrato de OS que não teve 1, 2 aditamentos, complementos. Né? Então, contratou por um valor, depois vai lá, teve ali o complemento 1, teve o complemento 2. Essas OS atuam com praticamente zero de fiscalização. Ou seja, diz que disponibiliza 10 médicos no período. Se você for lá no posto, talvez tenha 3, 4 médicos no período. Né? É uma caixa preta a contabilidade dessas OS e se tornaram negócios lucrativos em cima da saúde pública. Eu vejo as OS como uma forma de privatização da saúde, e o debate que eu tenho feito com a nossa equipe que está discutindo o programa é de construir forma de rever esses contratos e de fazer a gestão direta. Você foi gestor direto na área da saúde, justamente num governo popular. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre como você enxerga essa relação público-privado na saúde, esse processo perigoso de privatização da saúde e as OS na cidade de São Paulo. À medida em que as pessoas ficaram sabendo que eu havia sido convidado por você para participar dessa live, eu comecei a receber vários comunicados, mensagens, sugestões, pedindo para que eu falasse do que nós fizemos no período em que o Eduardo Jorge foi secretário, até 5 de abril de 90, e depois o período em que eu fui o secretário. Eu cheguei até a listar coisas que eu poderia comentar, mas isso faz parte do material que eu vou deixar disponível para você e para as pessoas que eventualmente queiram utilizar esse material para, a partir dele, haver um detalhamento maior. Ora, atuando basicamente com a gestão pública direta e indireta, por meio de autarquia, nós abrimos 7 hospitais no município de São Paulo, né? O que inclui, inclusive, o Hospital João 23, que era um hospital da Sancil, que estava fechado lá na Rua Juventus,
e nós abrimos esse hospital, e pouca gente se recorda que era um hospital fechado, e que nós negociamos com o então ministro Alceni Guerra a destinação desse hospital para o município. Além disso, mais 6 hospitais. Abrimos dezenas de prontos-socorros, dezenas de unidades básicas de saúde, e fizemos concursos públicos para as mais diferentes áreas, de tal maneira que nós aumentamos o quadro de pessoal da Secretaria da Saúde em quase 60%, e quando nós deixamos a Secretaria, nós tínhamos em torno de 42 mil funcionários, mais de 95% concursado, cargos criados na Câmara Municipal, apesar da gente ter minoria na Câmara, mas a Câmara é sensível à criação de cargos para a Secretaria da Saúde e a realização de concursos nas mais diferentes áreas médicas e não médicas, né? E qual não foi o nosso desencanto à medida em que a gente não consegue eleger o Suplicy, sucessor da Luísa, e aí o Maluf ganha as eleições e depois ele é sucedido pelo Pita, e eles começam a desmontar tudo aquilo que nós fizemos e criar aquelas falsas cooperativas do PAS. E Do PAS, desencadeiam eu me do lembro. PAS, Plano de Atendimento à Saúde, e começam a usar o dinheiro da saúde em benefício de particulares, de empresas, malversação de recursos, que nós investigamos, inclusive, numa CPI que eu participei na Câmara Municipal de São Paulo. E essa situação veio se agravando. Então, nós temos 2 tipos de privatização, vamos dizer assim. Nós temos a privatização propriamente dita, que é o uso do recurso público em benefício do setor privado filantrópico, que é complementar ao SUS, ou lucrativo, que isso inclusive aconteceu, e nós temos essas OSs que fazem gestão privada, é uma privatização da gestão, fazem gestão privada da saúde, né? Eu venho acompanhando esse problema das OS já há bastante tempo, e o que a gente observa é que, diferentemente do que nós defendemos, eles estão dando exclusividade a esta modalidade única de gestão, que é uma gestão privada por meio de organização social. Hoje, inclusive, estava previsto, não sei se aconteceu, a votação de um projeto para extinguir 8 autarquias existentes no município de São Paulo. O que resta depois disso? Resta a entrega de sistemas, subsistemas, unidades hospitalares, pronto-socorros, unidade básica para as organizações sociais. Resta a maternidade Vila Nova Cachoeirinha como sendo uma unidade orçamentária pela administração direta, e nós que tínhamos criado a alternativa de autarquia para poder ter uma modalidade de gestão pela administração pública indireta, as autarquias estão sendo extintas. E durante o governo, por exemplo, do Serra e do Kassab, eu aprovei a criação na Câmara Municipal da lei da Fundação Estatal. A Fundação Estatal é uma fundação pública, ela se insere dentro da lógica da gestão pública, e há todo um debate importante, inclusive material disponível no Ministério do Planejamento, que mostra alternativas de gestão pública, tanto na área econômica como na área social. E eu recomendo que esse material seja retomado aí por vocês na elaboração do programa. Então, o que acontece? Hoje, nós sabemos que mais de 6 bilhões estão sendo destinados por ano às organizações sociais. No momento de retração econômica, de diminuição do aporte de recursos para a prefeitura, percentualmente, esses 6 bilhões vão significar muito mais, porque os gastos com as OS vêm se tornando proibitivos. E não basta haver um controle efetivo, que nunca houve, pelo menos para o meu gosto, sobre os recursos destinados às organizações sociais. Na gestão do prefeito Fernando Haddad, que eu coordenei a elaboração do programa de governo da área da saúde, nós defendíamos que novos equipamentos não seriam entregues para a gestão das organizações sociais. Infelizmente, não foi o que aconteceu. E se nós analisarmos a situação que tínhamos no começo do governo e ao final do governo, nós vamos ver que nós ficamos mais dependentes e mais submissos às organizações sociais e reféns das organizações sociais ao final do governo do que estávamos no início. Então, elas vêm ganhando força, elas vêm ganhando energia, elas vêm se apropriando cada vez mais do fundo público,
sem que você tenha mecanismos para fazer prevalecer a gestão pública a partir da legitimidade do voto popular que nós tivemos, seja na condição de prefeito, de secretários ou de parlamentares. Então, eu penso que é importante fazer o debate das organizações sociais, porque isso não é um fenômeno que está localizado na cidade de São Paulo. A lei das OS em âmbito federal é de 1996, com Bresser Pereira. A lei das OS no estado é de 98, e só não é pior porque o Roberto Gouveia introduziu uma série de mudanças na lei estadual em 98, na época do Mário Covas. E a lei do município é de 2006, muitos anos depois, e fez modificações para pior na lei. Ao invés de aproveitar a experiência da União e do Estado para corrigir problemas, eles acentuaram problemas no município de São Paulo, inclusive permitindo a associação de uma OS com outra para atender requisitos da lei. Então, eu penso que é preciso que a esquerda, como um todo, tenha coragem de enfrentar esse debate e não fazer política olhando para a pesquisa qualitativa do tipo, o que a população quer que eu fale? Ah, então eu vou falar o que as pessoas querem ouvir. Ora, nós vamos falar o que as pessoas querem ouvir ou nós vamos enfrentar um debate que deve ser rigoroso, correndo o risco de não ser compreendido, mas tendo o voto daquelas pessoas que entendem que as mudanças são necessárias? Eu acredito que é fundamental que a gente mude esse cenário. Então, o que eu defendo, Boulos? Eu defendo que a gente trabalhe com um pool de modalidade de gestão, que a gente não tem uma única, como eles estão fazendo agora, que são as organizações sociais. Tendo um pool e alternativas de modalidade de gestão, você pode, inclusive, fazer uma análise de custo-benefício de cada uma delas para diferentes sistemas, subsistema, gerência de unidade e assim por diante, e analisar o que é mais apropriado para cada uma dessas situações. Agora, o que não dá é o que está acontecendo hoje. Hoje, o secretário de saúde é refém de uma organização, que é um fórum das organizações sociais em âmbito municipal e estadual, e de um instituto, que é o IBROS, que é um instituto que organiza as maiores organizações sociais em âmbito nacional. Justamente, né? Aqui em São Paulo nós chegamos ao ponto de pouco mais da metade do orçamento municipal e diretamente para o caixa das OS. Né? Então, eles gerenciam a maior parte do recurso da saúde pública na cidade. Quando eu falei, por exemplo, que nós saímos do governo com 42 mil funcionários, hoje a Secretaria da Saúde tem mais de 80 mil. E mais da metade desses 80 mil já não são mais servidores públicos, funcionários concursados, são trabalhadores contratados por essas OS. Então, nós temos que fazer uma diferenciação. Uma coisa é o Sindicep, é o Sindisaúde, dialogar com o trabalhador que trabalha nessas organizações sociais. Outra coisa é a atitude nossa diante das organizações sociais e do seu corpo dirigente, inclusive com um padrão de remuneração que está muito superior àquele que é praticado na administração pública, mas usando verbas públicas, né? Não, com certeza, e de remuneração para eles, né? Agora, para os trabalhadores das OS, você tem um nível de precarização, de baixo salário. Eu tive reunido numa reunião virtual semana passada com trabalhadores da saúde de São Paulo. Eu tenho feito essas reuniões setoriais, conversei com trabalhadores da educação e conversei semana passada com trabalhadores da saúde. Alguns deles eram trabalhadores de OS, particularmente aqui na Zona Sul, na região do Hospital Campo Limpo. E colocaram as dificuldades e estão fazendo a luta por melhores condições. Né? O que é fundamental. Eu acho que qualquer ruptura de contrato com OS, que na minha avaliação se justifica, né, eu não acho que dá para ter uma atitude fatalista. Até porque, se você tem contrato que está irregular, tem contrato que tem aditivo toda hora, tem contrato que, inclusive, as cláusulas do contrato não têm sido cumpridas adequadamente para o poder público, você tem todas as razões e os argumentos para fazer a ruptura de contrato. E numa situação como essa, eu acho que você tem que criar condições para que os atuais trabalhadores de OS, você construir uma transição para não deixar esses trabalhadores na mão, até porque eles já estão acostumados a trabalhar no sistema, já adquiriram essa prática de trabalho no sistema. Então eu concordo plenamente com essa tua diferenciação entre o trabalhador terceirizado das OS, que é uma vítima desse sistema
por trabalhar em condições piores que o servidor público, e o trabalhador e as OS como um todo, como instituições, com as suas direções, que na verdade, na minha avaliação, pelo que eu vejo, pode haver uma exceção ou outra, mas pelo que eu vejo, passa longe da ideia de organização filantrópica. É uma organização que acaba lucrando com recurso público. Né? Exatamente. Agora, O SUS disciplina muito bem o que é o caráter complementar do setor filantrópico universitário e o que são ações com um interesse particular. Agora, veja que eles vão argumentar que esses contratos são atos jurídicos perfeitos, que esses contratos foram firmados pelo prazo de 5 anos e que, portanto, você não poderia interromper um contrato desses no meio do caminho. Aí, isso leva a um embate judicial, tá certo? Então, é importante que a gente analise contrato por contrato as suas cláusulas e o descumprimento dessas cláusulas. é isso. É isso. Eu acho que o caminho para que você também não pare o serviço público como um todo, e penalizando a população, o caminho é você olhar com lupa nos contratos, porque o que eu vejo, já recebi várias denúncias, inclusive de profissionais de saúde, de que vários contratos não são cumpridos. O problema é que não existe fiscalização nenhuma, é a farra das OS. Atua como uma máfia. Então, assim, você vai ter que ir lá e botar na lupa e fazer cumprir o contrato. Sabendo que o procedimento de várias não é essa, é natural que em muitos desses casos você vai ter uma ruptura contratual, não porque nós estamos descumprindo aquilo que foi determinado judicialmente, mas sim porque eles não estão cumprindo os contratos que eles próprios assinaram. Né? As OS, na hora de receber, fazem tudo. Na hora de cumprir os deveres contratuais, a gente sabe, indo na ponta de uma OBS, ou de um pronto-socorro, ou de um hospital na periferia, a gente sabe que aquilo que está no papel muitas vezes não é levado, né, Néder? Eu só um último comentário sobre esse ponto. Eu participei da CPI das OS na Assembleia Legislativa. Pois eu posso te mandar o relatório dessa CPI. Excelente. É muito interessante para a gente perceber como que isso está acontecendo no estado de São Paulo como um todo, né? Em vários municípios acabaram seguindo a mesma lógica adotada aqui na capital, e nós estamos numa situação assim de total descalabro administrativo e de gastos que não fecham a conta na medida em que a necessidade que essas OS têm de ter aporte cada vez maior de recursos é sempre crescente, ao mesmo tempo em que o investimento em recuperação de patrimônio, de planta física, de incorporação de tecnologia, é sempre aquém, é muito gasto em custeio e muito pouco gasto em investimento em recuperação. Tanto é assim que eles relutaram ao máximo em aceitar os hospitais antigos aqui da prefeitura, e só estão aceitando receber os hospitais da prefeitura uma vez que eles vão ser reformados previamente com recursos do BID. Tá certo. Néder, meu caro, estamos chegando aqui no teto previsto da nossa live. Eu quero te agradecer muitíssimo pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, pelo preparo que você demonstrou aqui em relação à área da saúde, mas também por trazer essas memórias mais gerais de gestão popular do governo Erundina. Acho que isso é importantíssimo. Te agradeço muito. Te reforço aqui o pedido aí para eu poder fazer minha lição de casa, você mandar os documentos. Manda também, por favor, esse relatório da CPI das OS. Vai ser muito útil para a gente pensar como lidar com esse descalabro, com essa máfia que se tornou de verdade. E queria deixar um tempinho aqui para tuas considerações finais, reforçando o agradecimento e te parabenizando por essa trajetória coerente, ética e comprometida com os interesses populares, que é a tua trajetória política. Obrigado, Boulos. Admiro também todo o seu trabalho, desde o MTST e os vários momentos em que estivemos juntos. E acho que você traz uma contribuição importante para o debate no campo da esquerda. E a nossa querida prefeita Luísa Erundina tem uma grande estima por ela. A Munazai, que foi a secretária particular da Luísa. Grande Muna. Nós ficávamos na antessala ali da Luísa, segurando todo tipo de bronca, a Muna e eu.
Temos muitas histórias para contar. Acho que daria até para escrever um livro sobre isso. Que E, legal. claro, que a gente não teve tempo de abordar vários aspectos, inclusive a questão da organização dos conselhos, que eu comecei mencionando os conselhos populares, que a gente não conseguiu organizá-los como tal, mas a gente conseguiu fazer os conselhos gestores em âmbito municipal, em âmbito das administrações regionais, os distritos que nós criamos e também nas unidades locais, inicialmente por decreto da prefeita, portaria do Eduardo Jorge, e só fomos conseguir transformar isso em lei mais adiante, quando eu estava no mandato de vereador. Então, hoje nós temos uma legislação no município de São Paulo que os caras ficam muito incomodados com a existência dela, de conselhos gestores na área da saúde, dos parques públicos, dos céus, e outros espaços de política pública, e que eu acho que a gente tem que preservar e precisamos intensificar a participação da população. Mas essa mudança da composição da força de trabalho, com a perda de funcionários, servidores públicos e a presença de funcionários terceirizados, nos obriga a discutir como garantir a representatividade dos trabalhadores também nesses organismos colegiados. Então, eu queria agradecer muito o convite. E deu uma travada na transmissão do Nether. Não sei se para vocês também, se só para mim, se é a minha internet. Opa, agora voltou. Voltou. Pode concluir, Nether. Não, não, eu nem sei até onde vocês ouviram, mas eu estou só elogiando e dizendo que esse tipo de prática deve ser cada vez mais frequente, entendeu? A gente não tem que trabalhar com essas porteiras rígidas, né? Quando você foi candidato à presidência, eu estava apoiando uma outra candidatura e aceitei um convite seu para ajudar na elaboração do programa, e não vejo problema nenhum nisso. E as pessoas falam assim, ah, mas você vai participar de uma live com bolos? Eu falei, qual o problema? E qual é o problema de companheiros do PSOL também nos ajudarem a pensar as políticas públicas para o município de São Paulo? Eu acho que a gente tem que superar essas limitações, né? E deixar um grande abraço aqui para você e para a nossa querida prefeita Luiz Erundina. Obrigado, Nether. Valeu, meu irmão. Reforçar também essa estima por ti e deixar o meu abraço aqui para a Muna, né? Querida Muna, para a Luísa Erundina. A Muna está assistindo todas essas lives, eu não sei se a Luísa está podendo. Algumas ela assiste, outras porque ela está em plenário virtual da Câmara. Nesse horário ela está sempre lá, e ela é Caxias, né? Ela não perde uma sessão, está sempre intervindo, parlamentar ativa. Então, às vezes ela não tem conseguido participar por isso. Mas com certeza ela vai assistir depois, essa live vai ficar no nosso Instagram registrada. Néder, meu caro, muito obrigado, viu? Obrigado. Abração para você. Tchau. E para encerrar, para quem está nos acompanhando aqui agora, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, agradecer muitíssimo que vocês acompanharam essa nossa live com o grande Carlos Néder, grande referência. Dizer que vai ter mais semana que vem, passar segunda-feira, acompanhe nas nossas redes, está vindo a divulgação sempre no Stories, em Cards, nós vamos divulgar. Estamos confirmando com quem vai ser, se vai ser com a Raquel, com a Hermínia, com o Chico Malfitani, com a Amir Cair, os próximos que a gente indicou de cada uma das áreas, seguindo nas lives com os ex-secretários do governo popular da Luísa Erundina, pensando o seguinte, né, como aquele governo, melhor experiência de governo popular que São Paulo já teve, melhor prefeita de São Paulo, o que aquilo tem para nos ensinar para São Paulo de hoje, para as cidades brasileiras de hoje, para combater a desigualdade, lutar por um modelo com participação popular. Também pedi para a turma acessar o site www.revoluçãosolidaria.org, que é esse movimento de revolução solidária que nós estamos construindo. Lá estão as nossas propostas, lá estão várias iniciativas de solidariedade no meio dessa pandemia. É isso aí, gente. Obrigado a todas, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço e até a próxima.